Fiquei bem surpresa, inclusive, com aquele rapaz do Nordeste que colocou uma grana agora em Americana. 78 milhões. Cara, assim, é muito complicado, né? Porque isso começa a colocar no imaginário das pessoas algo do tipo, pô, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. Quem quer ficar 30 anos investindo antes de ficar bilionário? Não quer, eu quero ficar amanhã, né? Eu quero descobrir o melhor negócio do mundo e porrar. E é isso, me aposentar e viver na praia, né? O brasileiro tem um QI abaixo do macaco, né? Uma média, Não né? vi sobre isso, sério? Nossa, é 80 de QI. Aqui no Brasil você tá competindo com um cara que acha que vai ficar rico nas bets. Eu prefiro ser uma pequena sócia de um grande negócio do que uma grande sócia de um pequeno negócio. Legal, você falou uma coisa legal, mas você sabe que o all-in não é o erro. O all-in é um sintoma. O erro é a ganância, a arrogância. Todo mundo que trabalha no mercado, principalmente quem vai ficando experiente, você fala, cara, não erro mais. Se acertar uma, acertar duas, acertar três, pô, a quarta eu vou dar all-in, óbvio. Que Eu agora... já vim vestido de Superman, com capa e tudo. Então... Já vim. Pois é. Esse é o problema. O all-in é um sintoma. Então, de novo, você tem que se blindar de ter comportamentos que te tirem do jogo. A arrogância, o ego, é uma delas, né? E, cara, todo investimento, principalmente em bolsa em alta, né? Quando a bolsa tá em baixa, você fica muito mais humilde, né? Você vira conservador. Agora, lembra o que aconteceu lá em 2019? Cara, a narrativa que imperava é preço não importa. Compra qualquer coisa, a qualquer preço. Se a empresa for boa, só vai subir. Mas lógico. Os caras começaram a falar de bolsa em 2016, que foi o fundo, a pior época da bolsa possível. Assim, pior não, a melhor para investir, né? Mas a pior para se falar de bolsa em termos de narrativa. E aí é fácil, né? Você pegar um histórico de 2016, 2019, você fala, bom, qualquer coisa que você tivesse comprar em 2016, de fato, as coisas estavam tão comprimidas que, de fato, ia subir. Então, você começa a ver algumas narrativas que começam a incomodar. Então, essa do preço não importa é uma delas, né? A qualidade dos ativos não importa, coisas do tipo. Então, esse é um erro muito comum que você deve se blindar de cometer, justamente porque ele te tira do jogo, né? A chance de te tirar do jogo é muito alta. Fiquei bem surpresa, inclusive, com aquele rapaz do Nordeste que colocou uma grana agora em Americana. 78 milhões. Cara, assim, é muito complicado, né? Porque isso começa a colocar no imaginário das pessoas algo do tipo, pô, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. Não é possível. Se ele botou toda essa grana, cara, vou também. Vira uma aposta. A partir do momento que você começa a tratar o mercado como cassino, cara, a casa sempre vai vencer de você. Então, assim, você tem que se comportar. De novo, você consegue bater o mercado, sem dúvida nenhuma. Não é fácil, mas depende 80% do seu comportamento. 20% do seu conhecimento técnico. E por que você acha que Deixa eu só essa estratégia... fazer o gancho que eu não deixei ela falar. Você quer falar? Não, vai lá. Fala da GF. Explica o que é a GF para as pessoas, o que a tua empresa faz, como vocês trabalham, depois você vai nisso daí. Cara, a GF é o nome da obra que meu pai escreveu na década de 70 para provar que ele não estava maluco, que esse negócio de dividendo e juro composto funcionava. E uma das grandes frustrações dele ao longo desse tempo foi não ter conseguido convencer muitas pessoas de que esse caminho que ele estava trilhando daria em alguma coisa. Aí ele escreveu o estudo, enfim, sem muita expectativa, fez um buzz ali na época, mas acabou ficando de lado. E aí, quando eu vim trabalhar em corretora, eu comecei com 17 anos a trabalhar em corretora, eu trabalhava na Elite, que era onde ele operava, eu era estagiária, depois virei analista, enfim. E eu falei, cara, esse trabalho ele é muito valioso para ficar aqui engavetado, né? E óbvio, eu trabalhava na corretora, eu sentia a demanda que vinha dos clientes para falar de ações, né? Enfim, é o que estava na moda na época. E a corretora na época falou para mim, todas as corretoras estão montando o canal, né? Você fala super bem, já fala como analista, você já fala com jornalista e tal. Você não quer montar, né? Falar de bolsa aqui no canal da corretora? Eu falei, não, vou montar um para mim, né? Montar um para mim. E nisso, meio que os astros se alinharam. Eu já conheci o Fábio e o Felipe de mercado, enfim, de muitos anos, também colegas de mercado. E, cara, as coisas se alinharam e a gente falou, vamos fazer um curso, vamos fazer alguma coisa, vamos criar um canal, vamos ver o que dá. Não teve business plan, não teve patrocínio, não teve nada disso. Inclusive, quando eu pedi demissão da minha carreira de analista, meu pai ficou louco. Ele falou, você tá ficando maluca? Você tá louca?
Você vai viver... Imagina, eu não consegui convencer as pessoas. Você acha que você vai conseguir convencer as pessoas falando na internet? Não sei o quê. Eu falei, pai, vambora. Vai dar certo, né? Porque eu fiquei 8 meses me dividindo entre analista e no canal lá no AGF. Na época era só um canal e a gente tinha um curso só, que era o Jeito Básico de Investir, que existe até hoje, tá indo pra turma 17 agora, no segundo semestre. E, assim, o negócio foi um sucesso. Eu falei, não, é isso, eu vou mergulhar de cabeça. Mergulhar de cabeça e me dediquei bastante, praticamente só a AGF, de 2019 até aqui. O que faz a GF? A gente começou com um braço educacional e hoje a gente é uma plataforma completa e um ecossistema de investimentos. Muito em breve também vamos começar a negociar lá na plataforma. Então, a gente tem, enfim, como eu disse, toda a parte educacional, que foi onde a gente começou. E na plataforma tem todo o ferramental, meta, tem todos os dados que você precisa saber para tomar suas decisões, né? Acompanhamento de carteira. Tem A gente tem a comunidade. Não tem carteira recomendada. A gente tem alguns filtros, algumas métricas que a gente ensina e o próprio cliente vai fazendo o filtro dele e vai selecionando. Então, a própria plataforma com inteligência artificial também falou, pô, baseado na sua carteira, dá uma estudada nisso aqui e vê o que faz sentido para você. Então, a gente sempre foi muito entusiasta dessa coisa de ensinar a pescar e já não dar o peixe, sabe, pescado, assado, esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, o que você está fazendo quando você está comprando uma ação? Você está se tornando sócio de alguém. Cara, você não compra uma empresa na vida real, vamos falar de bolsa, mundo virtual, vida real. Você não se torna sócio de um negócio que um amigo seu falou que é bom. A hora que você vai botar seu CPF lá, vai assinar, porra, precisa ver se esse negócio é bom, quem são os clientes, para quem vende, coisas básicas. E as pessoas, quando vão para a bolsa, acham que não precisam fazer nada disso. Então, não é nada diferente do que você empreender na vida real. Então, a gente se vê como investidores e empreendedores. E é por isso que a gente não tem carteira recomendada. Porque a sua obrigação, na hora que você vai apertar o botão, é você ter autorresponsabilidade. Certo? Não é você copiar a minha carteira, não é porque eu tenho o Banco do Brasil que vai fazer sentido para você. Pô, às vezes você não aguenta ter estatal, sabe? Toda vez que o Lula abre a boca, a ação cai, você morre do coração, tô rico, tô pobre, não suporta. Então, às vezes o que é bom para mim não se encaixa para sua realidade de vida, para suas condições de aporte, coisas do tipo. Então, a gente é bastante entusiasta em fazer as pessoas se dedicarem a saberem o que estão colocando na carteira. Porque autorresponsabilidade é uma coisa extremamente importante. Você que coloca a culpa nos outros. Escute bem aqui. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Exatamente, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser. Essa estratégia de investir com foco em dividendos, de reinvestir os dividendos, né, tal da bola de neve, é uma estratégia que ela, assim, a maioria dos autores escreve sobre ela, a gente vê, ela é uma estratégia comprovadamente bem sucedida. No entanto, as pessoas têm muita dificuldade em seguir essa estratégia. Por que você acha, qual que é o principal erro que as pessoas fazem para não conseguir construir uma carteira que seja uma bola de neve e que consiga, enfim, ter esse crescimento exponencial ao longo do tempo? Warren Buffett já deu a resposta, né? Ninguém quer ficar rico devagar. A gente ensina a ficar rico devagar. Há muitos anos. O Barsi ficou bilionário no início dos anos 2000, cara. O cara começou na década de 70. Quem quer ficar 30 anos investindo antes de ficar bilionário? Não quer, eu quero ficar amanhã. Né? Eu quero descobrir o melhor negócio do mundo e porrar. E é isso, e me aposentar e viver na praia, né? Não é assim. Imagina se meu pai tivesse dado por satisfeito lá com... Já é bastante dinheiro, 500 milhões de reais. Não sei se ele estaria aqui hoje. Ele bateu quanto? 5 bi? Não, ainda não. Agora que o mercado tá voltando, vamos ver. Ainda não. É que a carteira é bem concentrada em Unipar, né? Acabou ficando uma carteira bem concentrada naturalmente. Ele não vende? Não. Nem se ele quisesse, né? Não dá pra vender, né? 20% da empresa. Vai vender pra quem? Destrói. Se for vender a mercado, destrói. Não vende. Não vende. Não vende. Então, essa é a resposta. Ninguém quer ficar rico devagar. Quando, de novo, as coisas que valem a pena na vida são aquelas que você trabalha por elas. Então, pô, você construir família, você criar filho, você evoluir profissionalmente. Dá trabalho, né? E quando você vai investir, você acha que vai ser assim? Todo mundo vai virar o Barsi? Claro que não. Você tem que estar disposto a pagar o preço. O problema é, as pessoas querem chegar onde o Barsi chegou sem pagar o preço que ele pagou. E não é certo, né?
E a estratégia de vocês, que vocês ensinam, enfim, que seu pai criou e executa, ela não é uma estratégia que aposta talvez demais na geografia do Brasil? Vocês não buscam, assim, lá fora... Porque aqui no Brasil a gente sabe que pode dar errado em algum momento, né? Sabe? Então, assim, essa super concentração em Brasil, ela não é alguma coisa que preocupa e que, assim, do ponto de vista de diversificação e de encontrar ali uma carteira que seja mais resiliente no tempo? Entendo o que você está falando, mas você tem empresa? Pô, aqui, Não, né? Você tem. Quantas empresas você tem na física? Ah, 6. 6. As pessoas falam que você é louco de ter só 6 empresas? Falam. Acho que tem que ter mais? Ou acho que é né? muito? Eu acho que é bastante já. Bastante, não é? É. Por que na bolsa ter 1, 2, 3, 5 boas empresas é loucura e na física ter mais de uma que é loucura? É a mesma coisa, cara. Você está se tornando sócio de uma empresa, só que de proporções muito maiores. Então, eu prefiro ser uma pequena sócia de um grande negócio do que uma grande sócia de um pequeno negócio. Seu nível de risco já é diferente ao você investir em empresas na bolsa. As empresas que estão na bolsa, elas já se provaram, fazem preço, tem mercado. Principalmente os setores que a gente investe, os caras ganham repasse de inflação, tem balanço com margem super confortável, grandes geradoras de caixa, né? Então, assim, obviamente que não vai todo mundo sair do setor produtivo e vir para a bolsa. Tem gente que ama empreender, tem gente que... Mas o Brasil precisa de engenheiro, de advogado, de médico, de outras profissões. Nem todo mundo quer empreender, ter uma empresa. Você pode fazer isso através da bolsa. Então, a gente gosta de ter boas empresas que pagam bons dividendos, que estão cotadas a bons preços. E por que Brasil? Você acha que o Benchimol teria dado certo montando uma XP lá fora? Cara, tem muita gente boa lá. A régua lá fora é muito mais alta. Aqui no Brasil, você está competindo com um cara que acha que vai ficar rico nas bets. A média é muito baixa. Pra você ser bem sucedido aqui, você precisa, sabe? Tem um cara que fica fazendo... mais. Tem um corte que tá rodando aí que o brasileiro tem um QI abaixo do macaco, né? A média, Não né? vi sobre isso, sério? É, Nossa, é 80 de QI. Então, aqui ainda A tem média. tudo por fazer. Você tem empresas fantásticas, com margens maravilhosas, abaixo de valor patrimonial. Então, assim, tem muita oportunidade aqui ainda, entende? É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valor.